Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar a nossa aula de hoje, o reino protista, página 4, acompanhando no livro de vocês. E lembrando que a correção foi enviada para vocês da aula de reino monera, aquela aula passada, bom? Então a aula de hoje é sobre reino protista. Bom, o reino protista, ele compreende os seres eucariontes, ou seja, tem aquele núcleo que está delimitado por uma membrana, uma película que vai abrigar o material genético dentro do núcleo. O núcleo ele vai estar organizado, que significa eucarionte, significa núcleo verdadeiro, de eucário. Lembra que tem aquela diferença do reino monera? Reino monera, as bactérias elas não têm um núcleo verdadeiro, não tem uma membrana que vai delimitar, ou seja, o material genético ele vai estar todo disperso no citoplasma, diferentemente dos eucariontes, no caso dos protistas, no qual a gente está falando. Então, o núcleo ele vai estar abrigado ali, organizadinho. São seres unicelulares e pluricelulares, então pode ser unicelular, uma célula, ou pluricelulares, mais de uma célula. Podem ser microscópicos ou macroscópicos. Microscópicos porque a gente só consegue enxergar através do aparelho microscópico. E macroscópicos são aquelas grandes que a gente observa a olho nu. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos porque produzem o próprio alimento e heterótrofos não produzem o próprio alimento. Então, à esquerda de vocês aí na tela, vocês estão vendo as algas, as microalgas e as macroalgas, no canto esquerdo. E no canto direito já são os protozoários. Então, o reino protista ele vai compreender quais os seres, as algas e os protozoários. As algas não confundam com o reino vegetal. Por mais que elas façam fotossíntese e tenham pigmentação, elas não estão incluídas no reino vegetal, sim no reino protista. Isso é questão de prova. E os protozoários, então reino protista, algas e protozoários, beleza? Continuando, vamos falar sobre os protistas autótrofos. Eles são seres fotossintetizantes, possuem aquela pigmentação clorofila. Clorofila, ela vai ajudar a absorver a luminosidade para fabricar o próprio alimento. Então, a gente está falando primeiro das algas microscópicas. Exemplo, as crisófitas, que são as algas douradas, as pirrófitas, que são as algas vermelhas, e as euglenófitas, que são as algas verdes. Todas essas aí são microscópicas, a gente não enxerga a olho nu. Então, eles são chamados também de fitoplâncton, ou seja, o que são o fitoplâncton? São aqueles seres microscópicos, fitoplâncton, são aquelas microalgas que boiam nas colunas d'água e são a base da cadeia alimentar marinha, ou seja, sem ela, os outros seres vivos da cadeia não conseguiriam obter o seu alimento, que é elas que fazem a fotossíntese, então a gente não consegue ver. Aquele filme Happy Feet, ele mostra muito o fitoplâncton e o zooplâncton, tá? Quem puder ter oportunidade de ver, assistam que é muito legal. Outras algas, essas são as macroalgas. Também são seres fotossintetizantes, tem a pigmentação clorofila, tá? Que dá aquela coloração meio esverdeada. Existem outros que têm outros tipos de pigmento, né? Com a pigmentação mais amarelada, avermelhada, como vocês estão vendo aí. Mas mesmo assim elas continuam fazendo fotossíntese. Então a primeira é a uva, um exemplo aí são as algas verdes, são chamadas de clorófitas. O sargaço, são as feófitas, são as algas pardas, tem essa coloração meio amarronzada. E as rodófitas são as algas vermelhas. Bom, então os protistas heterótrofos agora. São aqueles que não produzem o próprio alimento. É quem? São os protozoários. Então eles podem viver de forma livre, em solos úmidos, em ambientes aquáticos, resíduos de seres vivos ou predadores. Então, eles estão atuando também aí como parasitas, que eles precisam estar dentro da célula de outros seres vivos para se manterem vivos. Então, como é que eles estão classificados? São classificados de acordo com a sua locomoção, o seu formato. O primeiro, a gente vai falar sobre os ciliados. Vou colocar aqui a canetinha. Então, aqui os ciliados, a gente tem como exemplo paramécio. O paramécio, ele tem esses cílios que auxiliam na sua locomoção, tá? Tem esse formatozinho de cílios.
Os flagelados, a gente tem como exemplo aqui, ó, a giardia. A giardia, todos esses aí, gente, são causadores de doenças, tá bom? Então, a giardia, ela tem esse flagelo que vai auxiliar na locomoção, tá? Os sarcondíneos, que a gente tem como exemplo aqui, a ameba. Então, a ameba, ela vai se locomover e se alimentar através dessas projeções chamadas de falsos pés ou pseudópodes, que são essas expansões citoplasmáticas que servem para locomoção e alimentação. E é chamado de fagocitose esse processo, no qual ela vai englobar partículas de alimento, por exemplo, ou de algum organismo estranho, ela vai englobar e destruir ou absorver para se alimentar. São os sarcondíneos. E os esporozoários, que eles estão atuando como parasitas. Então, eles ficam muito fixos, necessitam de estarem em células parasitando para se alimentando e continuar se multiplicando. Tá bom? Como é que é a reprodução? Então, tem duas formas. A primeira aí é a assexuada. A assexuada não tem o encontro dos gametas. Então, uma única célula vai se dividir e por aí vai. É chamada também de bipartição. Então, na reprodução sexuada, a gente já tem a conjugação de paramécios, tá? De 2 indivíduos. E vão gerar outros novos indivíduos. E já nas algas protistas, no caso, a reprodução ela pode ser de 2 maneiras, tanto sexuada quanto assexuada, que é chamada de metagênese, porque há a alternância dessas gerações de sexuada e assexuada. Então, vai ter a fase onde tem a união dos gametas, né, o gameta masculino e o feminino, para gerar um indivíduo, e tem a fase assexuada, que é apenas de um indivíduo, né, ou seja, ela vai brotar e vai gerar um novo indivíduo. Bom, então, qual é a relação dos protistas e o meio ambiente? A gente tem como exemplo aí as algas, né, que são organismos fotossintetizantes, podem provocar, no caso, a maré vermelha, que é causada pela floração das algas chamadas dinoflagelados. As algas, essas são chamadas também de pirrófitas. Então, o que acontece? Quando há muito despejo de esgoto, ou seja, tem muito nutriente ali disponível. Então, o que essas algas vão fazer? Elas vão se aproveitar, vão se nutrir e vão se proliferar, multiplicar cada vez mais, provocando essa coloração aí avermelhada. Manchas avermelhadas no mar. E o que acontece? Elas podem causar um dano muito grande nesses ecossistemas e para a nossa saúde dos seres vivos, porque elas liberam toxinas, provocando muitos problemas, tá? Que os seres vivos desempenham suas funções, eles vão ser prejudicados nessas funções. Então, aqui a eutrofização, tá vendo? Segurando aí, ó, a quantidade de alga que existe ali, que se proliferou. Então, isso é chamado de eutrofização, porque quando tem muita matéria orgânica, nutriente disponível, essas algas, elas afloram e elas formam uma camada nesses rios, mares, causando o quê? Impedindo com que as plantas de fundo consigam absorver os gases necessários para fabricar o alimento. Os peixes vão deixar de respirar, então vai causar muitos danos. Então, não vai passar energia solar, porque elas vão estar provocando uma camada que vai impedir a penetração da energia solar. Então, as plantas ali de fundo não vão conseguir fazer fotossíntese e não vão conseguir produzir oxigênio. Então, muitos animais que vivem ali, muitos peixes, vão morrer por conta dessa eutrofização. Além dessa toxina que eu falei para vocês que ela liberam na água. Então, nós temos 2 tipos de dano que podem ser causados por algas. Maré vermelha, que são os dinoflagelados, e a eutrofização, que também são causados por algas, que vão causar muitos danos. Bom, então qual é a importância econômica? Na alimentação, a gente tem a retirada, no caso das algas vermelhas, elas podem ser desidratadas e para a fabricação da culinária japonesa, no prato sushi, né, que elas fazem esses enroladinhos. A retirada do agar também para a fabricação de gelatina, que antes eram, né, muitas eram a partir do colágeno do boi.
da proteína animal. Então esse AGA, como é uma substância mais natural, retirado, né, desses material vegetal, é mais saudável e se torna mais consistente por conta do AGA, né? Essa que é uma substância retirada da alga vermelha, espessante, ela fica mais consistente e é mais saudável. Então, a gente tem aí a gelatina, no caso o sushi, a produção de medicamentos. O agar ele também é utilizado como espessante em iogurtes, em achocolatados. Então, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, são muito utilizados. Então, algumas doenças, vou mostrar para vocês terem uma ideia de quais os protozoários que causam uma das principais doenças aqui no nosso país. A amebíase é uma delas, que é causada pela entamoeba, entamoeba histolítica, então na sua forma cística. Quais os sintomas? Diarreia, cólica, anemia, úlceras intestinais, o contágio através de água e alimentos contaminados, fezes de doentes. Então, um ambiente onde há precariedade no saneamento básico, onde não tem estrutura, canalização de esgoto, canalização de água, o esgoto é a céu aberto, contamina solo, água, plantações. Então, pessoas que estão ali em contato podem se contaminar. Crianças brincando levam a mão até a boca e se contaminam com certeza. A giardíase, causada pela giardia lamblia. Esse exemplo aí, que é aquela protozoária que tem aquelas projeções ao longo do corpo. Então, quais são os principais sintomas? Dores abdominais, má digestão, fezes fétidas e avermelhadas. O contágio se dá através de água e alimentos contaminados, fezes de doentes. Então, mais uma vez, a precariedade, a falta de saneamento básico, o solo contaminado pelo esgoto a céu aberto, a água que não é tratada, não é canalizada. Então, a gente tem como exemplo esse animalzinho aí, o cachorrinho, que tá ali brincando no ambiente sujo, e a criança que coloca a mão no cachorro leva a mão até a boca. Então o animal já está contaminado, as fezes do animal vão ser eliminadas pelo solo, e aí o ciclo ele vai todo novamente. Toxoplasma, né? Na verdade é o toxoplasmose, é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii, esse protozoário que ele parasita principalmente animais como pombos, gatos. Então as fezes desses animais contaminadas vão ser a forma infectante. Então, principalmente as fezes de gato, após 72 horas, a forma do protozoário se torna infectante. Então, quando a gente aspira muitas das vezes e não tira o cocôzinho ali do animal, a gente pode estar inalando as próprias fezes do animal, do pombo também, né? Porque o vento ele vai levando ali as partículas das próprias fezes, infelizmente. Então pode causar problemas neurológicos, cegueira, aborto, má formação do feto. É uma doença muito perigosa que mata muita gente. Doença de Chagas. Ela é ocasionada pelo Trypanosoma cruzi. E quem é o vetor? O inseto é chamado de barbeiro ou chupança. Ele ataca mais à noite e nessa região aqui, ó, da boca. Por isso que ele é chamado de barbeiro. Então, quando ele pica, porque esses animais, esses insetos, eles são hematófagos. E sendo hematófagos, então ao picar, eles fazem as fezes ali naquela região e consequentemente vão contaminar caindo na corrente sanguínea. Então as próprias fezezinhas dele, quando pica, já vai contaminar. Então essa é a forma ativa da contaminação, porque o inseto ele é o vetor. A forma passiva temos como exemplo, há muito tempo aqui no Brasil, alguns anos atrás, ocorreu esse surto dessa doença por conta dos açaís. Então a forma de ingestão também é uma outra forma de contaminação, no qual as pessoas estavam ingerindo a fruta triturada com esse barbeiro, que eles adoram ficar ali.
E aí, triturada, as pessoas foram ingerindo também o próprio protozoário que estava dentro do barbeiro. E aí muitas pessoas morreram, ficaram muito doentes, enfim. Então, esses animais vetores, eles gostam muito de ficar em casas de pau a pique. Essas casas feitas de barro ali com madeira. Então, qual é a melhor forma de se evitar? Colocar telas em portas, em janelas, usar inseticidas, eliminar os focos dos mosquitos, né, desses insetos, aparando sempre a grama, evitando entulhos de lixo, vasilhas abertas, acumulando água parada. Então, o que pode causar? O coração ele pode ser afetado, problemas cardíacos, intestinais, demência. Então, vai atingir os principais órgãos de defesa, fígado, rim, baço. Tá ok? Então, vamos continuar. E a malária, não coloquei mais especificadamente, mas a malária ela é ocasionada é infectada através de um vetor, um mosquito, só que é um mosquito prega, tá? Do gênero Anopheles. Então, ele vai picar e vai conter o protozoário. E é uma doença endêmica, aquela típica de uma região com casos frequentes. Então, tem muitos casos da malária. Então, é importante salientar como nós devemos nos prevenir. Então, a falta de saneamento naquelas primeiras doenças que a gente viu, né? Tamoeba, né, da giardia. Então, a precariedade, falta do saneamento básico, a má higienização das mãos, principalmente a água, a gente tem que ter muito cuidado. E através de essas outras doenças dos vetores que são os insetos, eliminar os focos desses insetos. Então a gente finaliza a aula por aqui, vou deixar vocês fazendo os exercícios agora do livro, páginas 9 a 13, páginas 16 e 17 e 23 a 25. Essas últimas 23 a 25, se eu não me engano, são aquelas de revisão de todo o bimestre. Então, espero que vocês façam, para na próxima semana eu estar disponibilizando, fazendo a correção para vocês. Bom, então esse foi o nosso vídeo. Semana que vem tem mais vídeo. Muito obrigada e fiquem com Deus.